Olá, tudo bem? Hoje a gente vai então fazer a leitura guiada, começar, né, a leitura guiada de Crepúsculo dos Ídolos. E hoje a gente vai ir até o capítulo 4. Vamos terminar o capítulo 4 até a página 25. E a ideia é fazer como se fosse um close reading, né? Uma leitura atenta e para a gente conseguir tirar o máximo possível dos sentidos do texto. Então, aqui, começando pelo prólogo, vou ler com vocês algumas partes e vou ir refletindo com vocês sobre elas, tá? Então, assim, aqui, vamos lá. Manter a jovialidade em meio a um trabalho sombrio e sobremaneira responsável não é façanha pequena, e, no entanto, que seria mais necessário do que jovialidade. Jovialidade, então, ela é necessária para que o excesso de forças não se torne um fardo. Nenhuma coisa tem êxito se nela não está presente a petulância. Apenas o excesso de força é prova de força. Continuando. Uma transvaloração de todos os valores, esse ponto de interrogação tão negro, tão imenso, que arroja sombras sobre quem coloca, uma tarefa assim, um tal destino, compele a sair ao sol a todo instante e sacudir de si uma seriedade pesada, que se tornou pesada em demasia. Então aqui, todo meio é bom para isso, todo caso, um acaso feliz. Um acaso feliz, ele tem muito a ver com essa jovialidade que a gente fala no início. Em fazer de todo caso um acaso feliz. O que isso significa, não? Que é necessário usar os meios, o caso, para exercer a jovialidade, ou seja, né, sacudir de si uma seriedade pesada, exceder as forças e fazer delas um acaso feliz. Então, essa jovialidade, ela tem tudo a ver com esse acaso feliz que o Nietzsche fala aqui, né? Todo meio é bom para isso, todo caso um acaso feliz. Sobretudo a guerra. A guerra sempre foi a grande inteligência de todos os espíritos que se voltaram muito para dentro, que se tornaram profundos demais. Até no ferimento se acha o poder curativo. Então, o que a gente pode ver aqui nesse primeiro parágrafo, né? Uma ênfase muito grande na jovialidade, em fazer de todo caso que pode ser considerado penoso, um fardo, fazer desse caso um acaso feliz, encarando as necessidades com uma jovialidade, com uma certa inocência, sempre com uma postura de renovação. E então ter essa postura guerreira, né? Aqui embaixo ele fala: a guerra sempre foi grande inteligência de todos os espíritos que se voltaram muito para dentro, que se tornaram profundos demais, porque souberam lutar de várias formas para não sucumbir a essa profundidade. Então, até no ferimento se acha o poder curativo, né? É isso,
essa frase que resume bem esse acaso feliz de que a gente trata, né? Fazer do ferimento que é uma consequência de uma batalha, a oportunidade do próprio curativo, a oportunidade de se achar o poder de curar a si mesmo. Então, nesse sentido, o acaso feliz, a jovialidade, uma postura sempre renovada em relação à realidade, né? Em relação a todo caso que muitos encaram como um fardo, encaram como algo já estabelecido, sem renovação. E aí aqui a gente também pode perceber uma certa comparação entre as duas palavras, caso e acaso. Aí eu vou trazer para vocês aqui uma reflexão sobre isso, que é a seguinte. Caso, né, a gente pode usar como signo de circunstância, fato, um fato isolado, né? Isso é uma coisa que o Nietzsche bate bastante nessa tecla, que não existe fato isolado. Tudo se influencia e se ramifica em vários acasos, digamos assim. Tudo está encadeado. Então, caso é comparado com acaso. O acaso nega o caso, né? Tem o prefixo de negação. Seu oposto, o acaso é seu oposto por comparação. Ou seja, se o caso ele é um fato isolado, o acaso ele é um encadeamento de fatos. Então, não são fatos isolados. O acaso, ele traz essa ideia de necessidade, de destino, ao sentido do caráter limitado do conhecimento humano tornado premissa, né? Ou seja, a interpretação. O acaso, a gente é muito mais levado a interpretar a realidade por meio do acaso do que por meio do fato, do caso isolado, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente pode interpretar já nesse primeiro momento a comparação de caso e acaso feliz. Depois a gente continua aqui com a ideia então dos ídolos, que é o dá título ao livro, né? Auscultar ídolos, que significa procurar, saber investigar. Há mais ídolos do que realidades no mundo. Este é o meu mau olhar. Para este mundo é também meu mau ouvido. Fazer perguntas com martelo e talvez ouvir como resposta aquele célebre som oco que vem de vísceras infladas. Que deleite para alguém que tem outros ouvidos por trás dos ouvidos. Para mim, velho psicólogo e aliciador, ante o qual o que queria guardar silêncio tem de manifestar-se. Então aqui, como eu disse, auscultar ídolo significa procurar, saber investigar. Ele faz isso o quê? Através do martelo. O martelo, ele faz ouvir de acordo com a ação que ele toma diante do que ele observa. Então, aquele célebre som oco que vem de vísceras infladas. Auscultar, essa palavra aqui também significa escutar determinada parte do organismo para identificar e diagnosticar os ruídos, aplicando o ouvido diretamente sobre a parte. Então tem um sentido já aqui médico, fisiológico, que o Nietzsche traz para essa investigação dos ídolos. Um som oco é o que ele identifica, né? Esse som oco, que vem de vísceras infladas, que não digerem bem,
ele é o primeiro sintoma que o Nietzsche nos mostra aqui no prefácio. Então, através desse diagnóstico, ele traz à tona aquilo que queria guardar segredo. Porque em segredo, consome o corpo de forma mais efetiva. Enquanto que o médico, num diagnóstico, precisa que aquilo que é nocivo, o corpo se manifeste, torna-se evidente para poder tratá-lo. Médico e psicólogo aqui para Nietzsche, então, são sintomas. Por isso que ele fala aqui, né? Para mim, velho psicólogo aliciador, ante o qual o que queria guardar silêncio tem de manifestar-se. Na perspectiva do médico, né? Aquilo que é nocivo para o corpo tem de se manifestar-se para ele poder fazer um diagnóstico, uma possível cura, um possível tratamento, aliás. Então, aqui a ideia de ter outros ouvidos por trás dos ouvidos, como ele diz aqui, é a ideia de duplo sentido, de refinar os sentidos por conta disso. Então, um bom psicólogo e aliciador, ele precisa ter os sentidos refinados para poder fazer um diagnóstico preciso e direto, né? E assim, portanto, né, escutar as coisas mais diretamente. Aqui também, na questão da jovialidade, existe uma postura de desinteresse, né? Uma postura desinteressada diante da vida, no sentido de que ela não parte de juízos pré-estabelecidos. É permitir que a vida se mostre como ela é. Tá? Só pra... Continuando aqui o prólogo, também este livro, seu título já o revela, é sobretudo um descanso, um torrão banhado de sol, uma escapada para o ócio de um psicólogo. Né? Aqui ele já deixa claro que em outros livros ele já fez esse tipo de investigação, mas esse é especial por ter sido um descanso, né? A expressão de um descanso do ócio de um psicólogo. Então é aquela coisa que eu tava falando da jovialidade, né? De permitir que a vida se expresse como ela é, sem impor qualquer juízo que queira estabelecer qualquer valor diante da vida. Nesse ócio, então, neste caso que se fez na casa, se viu coisas novas. Então, o que eu disse, né, de deixar as coisas se mostrarem como elas são. Ele já fez, então, esse tipo de investigação em outros livros, só que aqui isso está de forma mais evidente. Né? O que é evidente aqui no Crepúsculo? O diagnóstico médico, né? Esse método de investigação. Partindo do pressuposto fisiológico, ele se diz então psicólogo, médico, investigador. Né? E aqui a gente tem algumas palavras que são, como a gente viu lá no aqui atrás, né? No auscultar, palavras de investigação médica. E aqui também na perscrutados. Perscrutar é examinar, investigar rigorosamente, procurar penetrar no segredo das coisas, procurar cuidadosamente. Esse procurar cuidadosamente é exatamente aquilo que a gente estava falando da jovialidade, do ócio de um psicólogo. Então, Nietzsche aqui já quebra um preconceito de achar que a investigação precisa ser séria, teórica, e nada disso, né? Procurar cuidadosamente e deixar que as coisas se mostrem como elas são, sem criar barreiras, né? O juízo moral seria aqui uma barreira. O que mais que a gente tem aqui? Esse pequeno livro é uma grande declaração de guerra. E quanto ao escrutínio de ídolos, desta vez, eles não são ídolos da época, mas ídolos eternos, aqui tocados com martelo, como se esse fosse um diapasão. Então, assim,
Continuando, não há absolutamente ídolos mais velhos, mais convencidos, mais empolados que os ídolos eternos, e tampouco mais ocos. Isso não impede que sejam os mais acreditados, e principalmente no caso mais nobre, tampouco são chamados de ídolos. Então, a gente pode entender que em outros livros o Nietzsche falou dos ídolos da época, e nesse ele vai falar de ídolos eternos, tá? Outra coisa, o que significa empolados? É repleto de palavras e ideias comuns mal empregadas, sem naturalidade, pois enfeitado, inacessível, obscuro, secreto. Então tem essa ideia de dissimulação, né? Os ídolos eternos, eles acabam tendo sucesso, efetividade, sendo os mais acreditados por conta da sua constante dissimulação, de estarem obscuros, de serem inacessíveis, de ter um caráter secreto, tá? Isso é importante. Então, aqui existe um exame mais apurado, que depende de um refinamento. Por isso, em casos mais nobres, em casos de psicólogos, como o próprio Nietzsche se nomeia, de pessoas que conseguem refinar seus sentidos para investigar de forma mais direta esses ídolos empolados, eternos, que se escondem sob características enfeitadas, inacessíveis, obscuras, secretas, tá? Então, por isso que não há nada mais oco do que os ídolos eternos. No fim, eles se dissimulam sob esse manto da obscuridade, né, e da ininteligibilidade, e não são ficções vazias. Então, assim, a gente vai falar agora do martelo. O que significa essa expressão aqui, tocados com o martelo como se este fosse um diapasão. O martelo, então, ele é um instrumento musical aqui para Nietzsche. E é muito interessante como ele articula os signos da medicina, fisiologia e da música. Então, o martelo como um instrumento musical, ele é um instrumento que somente este instrumento musical, no sentido de que a música é a expressão eterna dessa necessidade de dar voz, melodias, coisas que não entendemos completamente, pode perscrutar aquilo que se pretende completo, que são os ídolos, né? E o martelo, como se fosse um diapasão, como um instrumento afinador, ele torna mais evidente as vozes ocas dos ídolos e faz então um diagnóstico ao mesmo tempo daqueles que não souberam escutar. Então, ao mesmo tempo que ele faz diagnóstico do sintoma, a expressão do sintoma, inevitavelmente ele precisa fazer o diagnóstico daqueles que não souberam escutar devidamente a realidade. Então ele tem esse signo do martelo como instrumento de afinamento, não só para entender o que se passa com as pessoas que acreditam nesses ídolos, mas também para entender o próprio funcionamento dos ídolos eternos. Aí aqui no segundo capítulo, eu não vou explorar todo ele, porque ele é bastante extenso, por mais que sejam aforismos curtos, né? Eu só queria atentar para um aspecto das máximas, que são esculpidas pelo martelo, então por esse instrumento de afinamento, e as flechas, e perguntar qual o alvo das flechas, né? Todos esses aforismos, eles apontam para alguma coisa. Então,
Ou seja, eles têm um significado por trás que aponta para onde eles são, para onde o que o Nietzsche queria chegar, né, com esse aforismo. Então aqui começa esse escrutínio dos ídolos. A flecha, ela tem um sentido cronológico, então é muito importante ler no sentido que está disposto aqui. Eu vou só dar um exemplo dos primeiros aforismos e aí nos seguintes, se vocês quiserem um vídeo, então, nesse modelo para falar de cada um desses aforismos, eu posso fazer posteriormente. Mas agora eu vou fazer só esses daqui para não ficar tão longo. Então, a ociosidade é mãe de toda a psicologia, né? É nesse sentido que a gente tá falando do acaso tornar evidente o encadeamento das coisas. Que no caso que a psicologia ela pode ser um vício quando a gente estabelece, por exemplo, uma teoria e tenta aplicar essa teoria à realidade. Mas o oposto é que é necessário, né? A ociosidade, o deixar as coisas se mostrarem como elas são, o descanso mental, tornada simples, na verdade,